capítulo de número 1. O versículo é o de número 1. Livro a qual escreveu Moisés, capítulo de número 1, versículo de número 1. É o livro de Gênesis. A palavra Gênesis significa origem, origem da criação. Depois também leremos o capítulo de número 2, o versículo de número 7, a seguir de lermos o capítulo de número 1 e o versículo de número 1. Aleluias. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quantos encontraram? Aleluias. O versículo de número 1 do capítulo de número 1 do livro de Gênesis, escrito por Moisés. A palavra do Senhor diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. Capítulo de número 2, versículo de número 7. A palavra de Deus diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida. Em outras versões diz narinas, mas na minha diz narizes. E soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Versículo de número 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Aleluias. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Depois de louvarmos ao Senhor, de termos entoado os louvores de adoração ao nosso Deus Todo-Poderoso, depois de nós termos adentrado neste santuário, de louvado a Deus com louvores, com oferta, aleluias, Deus, Ele já falou fortemente ao meu coração, através dos louvores que foram entoados neste altar, principalmente através da levita Samara, também da levita Juscelia Martins e do evangelista Jonatas Lemos, porque os louvores que foram entoados aqui tem tudo a ver do livro a qual eu li neste momento, que é o livro de Gênesis, a qual eu já disse que foi escrito por Moisés. Aleluias. O livro de Gênesis, a palavra Gênesis, como eu já disse, significa origem, origem da criação. Como eu já disse, esse livro foi escrito por Moisés. Ele é o primeiro livro da Bíblia Sagrada. Ele faz parte do Pentateuco, dos 4 livros que Moisés escreveu, que é o livro de Gênesis, que é o livro de Êxodo, Número e Levítico. Mas nesta noite eu quero focar principalmente neste capítulo, o qual eu li, que é o capítulo de número 1, que é o versículo de número 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Para nós observarmos e vermos a palavra de Deus, nós temos a certeza, a convicção que a terra, que os céus, que as estrelas, que as águas, que os oceanos, que tudo que há na terra foi Deus que criou. Porque Moisés, ele é claro ao escrever este livro. Moisés, ele simplifica totalmente as suas palavras ao escrever este nome. Ele tipifica ao escrever este livro de Gênesis. Moisés, ele não coloca aqui palavras difíceis. Ele, aleluias, vai ser claro e objetivo ao dizer que Deus criou os céus e a terra. Mas no versículo de número 2, a Bíblia vai dizer que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E Moisés, ele é objetivo. Ele não coloca nas suas palavras nomes fisiológicos. Moisés, aleluias, ele não vai trazer a ciência para este livro de Gênesis, porque este livro é a ciência,
Ele é o começo de tudo. Aqui nós iremos ver da onde eu e você saiu, porque este livro é o livro da criação. Aqui nós iremos perceber de onde, ou seja, tudo surgiu. Nós iremos observar e ver que o nosso Deus, Ele criou todas as coisas. A ciência, aleluias, ela tenta às vezes driblar o livro da criação, ou seja, a palavra de Deus. Tenta às vezes retroceder e dizer, aleluias, que há uma teoria da expansão geral chamada Big Bang. Vai dizer que houve uma explosão e desta tal explosão, aleluia, surge a terra, aleluias, e surge as demais coisas, como, aleluias, as trevas também, como o dia, como eu irei ainda falar neste momento. Mas quando eu observo no capítulo 1 e no versículo 1, eu vejo que quem criou a terra, que quem criou os céus, que quem criou as estrelas, que quem criou o mar, que quem criou até as baleias que há no fundo do mar, que quem criou, aleluias, foi Deus que criou tudo que há na terra. Foi Deus que criou todos os seres que há na terra. Moisés, ele é objetivo a dizer nas suas palavras, aleluias, ele é reto, claro e objetivo a dizer que foi Deus que criou todas as coisas. E eu lendo e observando e acompanhando, do versículo 1, aleluias, até o versículo de número 31, que finaliza o capítulo de número 1. Eu fui observando e fui vendo Deus criando e falando, haja. Deus criando e falando, haja. Haja luz, e houve luz. Às vezes, Deus está falando comigo e com você. Vai acontecer coisas que você não imagina. Vai acontecer grandes coisas que você ainda não está percebendo, você ainda não está entendendo, mas Deus, Ele está dizendo, haja. Deus, Ele está dizendo, vai haver. Eu quero ser mais claro e objetivo a dizer nas minhas palavras nesta noite. Eu não quero apenas dizer que Deus, Ele vai dizer, haja. Eu quero dizer que Deus já está falando, já está acontecendo, já está havendo. Você não está percebendo, mas de frente de você há coisas que Deus está fazendo na sua vida, que você ainda não entendeu, mas é coisa grande, é coisa espiritual. Porque eu, ao olhar e a ver o próprio Deus a dizer, haja, haja. Com as suas palavras Ele vai dizer, haja. No versículo de número 3, e disse Deus, haja luz, e houve luz. No versículo de número 4, e viu Deus que era bom a luz, aleluias, e fez Deus separação entre a luz e as trevas, e Deus chamou a luz de dia e as trevas de noite, e foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Mas Deus, no versículo de número 8, Ele vai dizer assim, e chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e manhã no dia segundo.
tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que Deus faz é maravilhoso. Você sabe por que Deus te criou? Você sabe por que Deus te chamou e Ele me chamou? Porque Ele viu que era bom. Porque Ele viu que surgiria algo que ninguém imaginaria. Moisés, ele tipifica dizendo, nas suas palavras, dizendo: haja, 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 haja. Deus, nesta noite, Ele já falou conosco. Deus, nesta noite, na sua palavra, Ele já falou. Porque neste primeiro livro da criação, das origens de tudo, que nós vemos de onde tudo nasceu, de onde tudo aconteceu, mas precisou de Deus falar. Precisou de Deus dizer, precisou de Deus abrir a boca e falar. Arabacanto receite placanta raça. É preciso Deus falar na terra. É preciso Deus dizer, para que haja crescimento dentro da igreja, fora da igreja. É preciso Deus falar, mas quando Ele não fala, Ele ainda usa homens que está disposto a falar. Moisés, ele foi usado como um canal. Como um canal. Só que depois de Deus ter criado todas as coisas, ter feito separação de todas as coisas, do capítulo 1, do versículo 1 até o de número 31, depois de Deus ter feito tudo, depois dele ter criado tudo, depois dele ter visto que estava tudo sob controle, ele viu que faltava algo. Ele viu que faltava algo. Faltava algo ainda para ele criar este ser, a qual eu li no capítulo de número 2 e no versículo 7. Deus, Ele vai criar um ser chamado ser humano. Ele vai criar um homem. Vai criar um ser chamado homem. Sabe por quê? Porque Ele viu que era bom. Ele viu que o homem era bom ser criado, porque ainda estava faltando. O versículo 31 diz assim: e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi tarde e manhã, o dia sexto. Capítulo de número 2, versículo 1. Assim os céus e a terra, e todos os seus exércitos, foram acabados. Versículo de número 2. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou o sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. Será que Deus, ele precisava descansar?
Deus, ele não precisava descansar. Sabe por que ele descansou? Para mostrar a tua finita misericórdia para comigo, para com você e para com toda a humanidade, porque já estava tudo feito. E ele descansou. Só que lá à frente, no versículo de número 7, ele vai olhar para a terra e vai dizer: a terra é frutífera. E ele começa a pegar da terra o barro e a amassar. Ele começa a amassar o barro, a colocar um olho, a colocar um nariz, a colocar uma mão, a colocar as pernas, a colocar as orelhas. Aleluias! E depois de ter feito tudo, sabe o que o Todo-Poderoso, o que o Maravilhoso, o que o Altíssimo vai fazer? Diácono Wanderson Martins, meu irmão, amigo e colega, ele vai soprar. Depois de ter criado tudo, diretora de imagem Mayla Soares, depois de ter feito tudo que ele viu que era bom, de ter criado o homem do barro de amassado, ele vai soprar nas suas narinas. Sabe o que ele vai soprar? Ele vai soprar a vida. Porque ele viu que tudo que Deus criou é para expandir. Tudo que Deus criou é para frutificar. Tudo que Deus criou é para crescer. Então ele vai soprar o Espírito dentro do homem. Ele vai soprar a vida dentro do homem, porque ele viu que para criar o homem ele tinha que soprar a vida. O barro, sabe de onde eu e você saiu? Você sabe de onde nós vimos? Aqui está a explicação. Nós viemos de baixo, para lá a nossa carne retornará, mas o nosso espírito já tem lugar reservado. O nosso espírito já tem lugar reservado, preparado para nós. O que eu quero dizer nessa noite é que tudo que Deus criou, Ele viu que era maravilhoso. Tudo que Deus cria, Ele vê que é maravilhoso. Eu quero dizer que você foi criado para dar frutos. Você foi criado, foi para crescer. A promessa, como já foi cantado neste altar, aleluias, vai se cumprir. O teu chamado, Deus te criou com um propósito. Deus te criou foi para crescer na terra. Por mais que o inimigo, por mais que o diabo, por mais que Satanás, ele diga não, ele está lá embaixo, ele não vai levantar. Deus diz assim: vai levantar, porque eu irei soprar. Ele vai soprar. E quando ele sopra, aleluia, está assim. Mas quando ele começa a dizer assim, nas narinas, ou nos narizes, como eu li no capítulo de número 7, ele começa a soprar. E o homem começa a levantar. E o homem começa a levantar. Quem sopra é o Altíssimo. A glória é para Ele, porque foi Ele quem criou. Quando Ele sopra, quando Deus sopra,
Quando Deus fala, não há capeta, não há diabo que possa impedir a palavra de Deus, que possa impedir o agir de Deus. Quando Deus disse assim, Deus diz: eu farei ele com um propósito. O propósito é para ele crescer. Eu irei soprar nas narinas dele. Depois de eu ter feito ele do barro, ele se levantará e ele irá crescer. É para crescer. O propósito de Deus ter feito o homem, o propósito de Deus ter feito a terra, o propósito de Deus ter feito os mares, o propósito de Deus ter feito os céus, o propósito de Deus ter feito eu, o propósito de Deus ter feito você, o propósito de Deus ter criado Portugal, o propósito de Deus ter criado a igreja ADEF, o propósito de Deus ter criado os intercessores que estão sempre orando 24 horas, é sexta-feira 22 horas, é sábado, é domingo, é segunda, é terça. O propósito é crescimento, o propósito é expansão, é para frutificar. E eu observei obreira sábia, que Deus, ele é tão perfeito, que ao fazer, ao falar e ao soprar, ele coloca todos os detalhes. Porque ele sabia que iria construir um jardim. E quem cuidaria deste jardim? E quem iria tomar conta dos animais? E quem iria, aleluias, dar nome a todos? Só que ao mesmo tempo, a seguir vai haver um casamento. O primeiro casamento no jardim do Éden. Depois de Deus ter feito Adão, ele vai criar o jardim. Só que Deus também viu que o homem necessitaria de uma esposa. E da costela de Adão, ele forma Eva. Ele forma uma mulher. O que eu quero dizer para você, obreiro, aleluias, é que do seu lado tem uma, é para lhe ajudar. É que do seu lado tem uma esposa, que é uma só carne. Oh, rabacão, doreaço. Nesses últimos dias, Deus, ele irá fazer coisas no nosso meio. Meu amigo internauta, Deus, ele irá fazer coisas na sua vida. Deus, ele já está fazendo algo que você ainda não entendeu, você ainda não está vendo, mas já está acontecendo, já está acontecendo. Pelos olhos espirituais, nós já podemos ver milhões e milhares de almas
já está nascendo. O Altíssimo já criou. Não é à toa que nós estamos aqui. Um exército de intercessores Deus levantou na terra, não é à toa, não. Deus não criou um exército para orar. Não foi por acaso. Deus não colocou no coração do pastor Robson Ferreira 24 horas de oração por acaso. Ah, meu Deus. Tudo o que Deus faz é com um propósito de crescimento. Tudo que Deus faz e fez é com um propósito de crescer. E o que eu quero dizer para você é que você já está crescendo. Você não está, aleluia, se apercebendo, mas aos poucos você está crescendo, porque já foi soprado dentro de você um Espírito. O nome desse Espírito, ele se chama Consolador, porque lá em Atos dos Apóstolos necessitaria de Deus soprar, para ver a expansão, para ver a frutificação. Deus soprou o Espírito Santo sobre aqueles 120 discípulos. A seguir a esse sopro, o que aconteceu? Aconteceu expansão. O que eu quero fitar neste momento é a expansão e o crescimento. Quando Deus fala, está falado. Quando Deus diz, já aconteceu, acabou. O inimigo não pode intervir. O inimigo, ele não pode parar as palavras do nosso Deus Todo-Poderoso. Arabacana. O diabo, ele está sempre, desde a criação, desde lá dos céus, ele tem tentado parar a obra do Senhor. Ele tem tentado, aleluias, até lá em cima, ele tentou derrubar até os anjos, mas quem caiu foi ele. Quem caiu lá de cima, desceu como um raio para baixo, porque Deus diz, você quer parar a minha obra? Satanás, você quer parar, mas quem vai cair é você. O inimigo não vai te parar. O inimigo não vai parar o seu ministério. Quem te chamou foi Deus. Quem soprou o vento, o Espírito em você foi Deus. Não tem para o inimigo. Quem te criou foi Deus. Nessa noite o Senhor está dizendo, está crescendo, já gerou, está crescendo. O Senhor está dizendo, fica tranquilo, vai passar, a dificuldade vai passar. O Senhor está preparando, já preparou coisas grandes para você. Tem nessa noite, tem coisas grandes reservadas para mim e para você. Se coloque de pé. Aleluia. Basta uma palavra, basta apenas um sopro para tudo acontecer. Basta apenas um sopro para a expansão acontecer. Eu agradeço a minha oportunidade.